Pronto? Bom, agora sim. Mais uma vez, boa noite a todos. Que bom que você está aqui mais uma vez, mais uma série de estudos, né? Passamos aí, foram 4 meses, né, estudando o primeiro tema. Na verdade é o segundo, né? Nós temos alguns aqui que vai entrar agora no terceiro tema, né? Na terceira série de estudos. Se somarmos tudo, dá mais de um ano, né, Irene? Estudando a Bíblia. Então você por aí percebe como a palavra de Deus é rica, né? Tem conhecimento o suficiente para mais de uma faculdade, né? Existem pessoas, né, teólogos que estudam 4, 5 anos e ainda não conhecem tudo, né? E a gente está aqui alguns meses estudando, né? Fizemos o nosso primeiro estudo temático, né, de alguns temas da Bíblia. E hoje a gente vai começar uma nova série. A gente vai falar um pouquinho de profecias. Nós anunciamos nós íamos estudar Apocalipse, também Apocalipse, né? Mas hoje eu queria introduzir esse assunto de profecia e a gente vai entender por que a gente não vai estudar apenas o Apocalipse, mas vamos estudar mais algum material junto com o Apocalipse, mas o principal está aqui na Palavra de Deus, né? Então a gente vai nos basear na Palavra de Deus. A gente não vai usar outro material, senão a Bíblia, né, para estudar esse tema que é tão importante. Eu até coloquei aqui um subtítulo como mapa de Deus. O que é profecia? A gente vai ver daqui a pouquinho. E por que o mapa de Deus? É um guia que Deus deixou para nós. Então, olha só o cuidado que Deus teve de deixar para a humanidade algumas instruções, né, alguns acontecimentos futuros para que o homem pudesse estar pronto para que quando aquilo ocorresse, né? Então Deus ele podia muito bem velar, né, o conhecimento do ser humano e deixar o ser humano por conta própria. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê a Bíblia recheada de passagens onde é Deus instruindo o povo sobre alguma coisa que ia acontecer para que o povo pudesse se preparar para aquilo, né? Então esse é o nosso tema dessa semana. Dessa série, né? A gente vai ter mais ou menos 14 semanas, né, estudando profecias. E, havendo dúvida, vocês usem o nosso grupo do WhatsApp, né, para a gente poder estudar e aprender juntos aqui. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre o que é profecia. Eu peguei ali um pedacinho do que é profecia no dicionário. O que significa a palavra profecia no dicionário? E lá diz o seguinte: relato no qual se afirmam prever acontecimentos futuros. Né? Então, quando nós encontramos a palavra profecia, ela remete a gente a algum acontecimento do futuro. Né? Boa noite, Cleitão. Tudo bem você? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Ah, e tem mais uma. Tem uma companhia para ali, chegando ali, ó. Que joia. Vamos só fazer esperar um pouquinho, uma pausa, porque está no comecinho, daí eles não pedem. Deixa eu voltar um slide. Aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito bem, que bom. Que bom que você. Pois é. Senta ali, Cleiton. Aí. Bom, gente, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos, né? Vocês todos. Meu nome é Marco, para quem não me conhece. Aqui a gente tem toda sexta-feira, a gente tem um grupo. São duas funções esse grupo, 3, vamos dizer assim. Primeira, não por ordem de importância, a gente ter esse momento de confraternização,
né? A gente aproveita esse tempo aqui também para orar uns pelos outros, não é? Para a gente pedir para que Deus, né, continue cuidando de nós. Foi o que nós fizemos há pouco tempo atrás. E o terceiro, e talvez o mais importante, é o estudo da Bíblia. Então, a gente já acabou de terminar, 2 semanas atrás, uma sequência de 17 temas da Bíblia. Foram 17 semanas. 17 semanas dá um pouco mais de 4 meses. Passamos 4 meses aqui estudando a Bíblia. Foi uma bênção, né? Fica à vontade, Irene. E a gente não usa outro material senão a própria Bíblia. E a mesma Bíblia que você tem na sua casa é a mesma Bíblia que eu tenho aqui. E a gente vai ter o hábito de ver algumas passagens e estudar. Você estuda na sua Bíblia o tema que a gente vai estar estudando aqui. E hoje a gente está começando um tema novo. Serão mais ou menos 14 temas. Olha quanto material a Bíblia tem, né, para a gente poder aprender. Né? E é uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem esse livro, né, tanto tempo em casa, e poucas vezes a gente lê, a gente abre, a gente usa. E quando a gente começa a estudar, eu tenho certeza que em algum momento você pode falar: uau, eu não sabia que isso estava escrito na Bíblia. Né? E a gente aprende, a gente se surpreende, né, com tanto conhecimento que Deus deixou aqui registrado e acessível, né, para mim e para você. E essa nova série a gente está falando de profecias. Né? O que é profecia? A gente começou aqui no primeiro slide. Profecia, né, no segundo dicionário, é o relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Então, são relatos de coisas que vão acontecer. E a Bíblia está recheada de coisas, né? Está recheada de assuntos que são proféticos. São cuidados que Deus deixou, relatando para as pessoas de anos para trás, coisas de que iriam acontecer e seriam importantes para a humanidade conhecer, a fim de que elas estivessem preparadas, né, para quando aqueles acontecimentos vieram. Então, hoje é apenas uma introdução, né, eu espero que vocês gostem, falando sobre essa profecia. Quando a gente fala de prever acontecimentos futuros, esses dias eu estava até um pouco impressionado com a questão do clima, né? É impressionante quando a gente quer ir para a praia, a primeira coisa que a gente faz é digitar lá climatempo.com.br para saber se vai chover ou se não vai, não é? Então, isso está tão, né? O estudo do clima ele está tão assim aprofundado que eles costumam acertar muitas vezes, né? Mas essa questão de acertar e muitas vezes errar, né, que é uma coisa de previsão, é totalmente diferente com a palavra profecia no termo que a gente conhece na Bíblia. Porque profecia na Bíblia é algo que Deus disse que iria acontecer. É totalmente diferente quando é algo que uma pessoa falou achando que aquilo poderia ou não se cumprir. O meu computador ele acabou de dar pane. Pois é. Ele acabou de dar pane. A gente vai precisar de uns minutinhos para ele reiniciar. Vocês se lembram o texto que estava ali? Sim. Vamos ler aquele texto? Primeira. Muito bem, vocês estão ligeiros. Vamos então ler 2 Pedro 1, 20 e 21. Enquanto vocês abrem aí a sua Bíblia em 2 Pedro, eu vou colocando o meu computador aqui de novo para funcionar. Oi? Não, tá com bateria, travou. Não sei o que aconteceu. Segunda Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Posso ler aqui? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Achou aí, Milton? Achou? Dá para ler aí ou não? Eu estou precisando de óculos já. Dá, né? Muito bem. O que a gente vai, o que esse texto está introduzindo? Falando sobre profecia. Como eu estava dizendo,
A profecia bíblica, ela é totalmente diferente de alguém que tenta adivinhar o futuro, porque quem disse ou quem deu a profecia foi o próprio Deus, né? E tudo aquilo que Deus fala se cumpre, né? Acontece. E aqui, Pedro, quando ele estava falando sobre esse assunto, sobre profecia, ele escreveu assim, ó, acompanhe comigo. Sabendo primeiramente isto, o quê? Que nenhuma profecia da onde? Da Bíblia ou da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus de que maneira? Movidos pelo Espírito Santo. Então, olha só, quando nós falamos de profecia bíblica, né, Pedro aqui, ele fala o seguinte, gente, olha, falou de profecia bíblica, tenha certeza de uma coisa, quem deu a profecia, quem escreveu a profecia, quem entregou a profecia, que foram pessoas, aquilo que ela escreveu não é da sua própria ideia. Não é aquilo que ela achou que ia acontecer, não. Se ela escreveu, se ela registrou a profecia, é porque ela recebeu. E recebeu de quem? Diretamente do Espírito Santo. Uma coisa que é interessante a gente aprender, quando a gente olha aqui, não sei se você notou, mas o texto está dizendo assim, ó, que homens santos, não é isso? Homens santos foram usados por Deus. O que significa essa palavra santo? Porque às vezes a gente tem a ideia de que santo é aquela pessoa que tem aquela auréola, né? E aquela pessoa, né, fica assim, né, que ela não erra, mas não. A palavra santo, ela significa separado com um propósito específico. Então é uma pessoa que ela foi separada para fazer aquilo. Então quando o texto está dizendo aqui que pessoas santas profetizaram, foi que o texto está querendo dizer que Deus escolheu aquelas pessoas ou separou aquelas pessoas para aquela função, ok? Para aquele propósito. E o propósito era o quê? Eles ouvirem uma mensagem de Deus e transmitirem para nós. E eles fizeram isso de que maneira? Escrevendo aonde? Na palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá voltando aqui o meu guia aqui. Deixa eu ver se eu consigo já projetar para vocês. Isso aconteceu uma vez só, não sei se vocês se lembram. Foi rápido. Agora vai ser também. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Significa que o computador já está pedindo para ser trocado, né? É, já está cansado. É. Pois é, às vezes é alguma atualização que a Microsoft solta e acontece isso. Aí, aqui já voltou, deixa eu só voltar ali. Bom, enquanto não volta. Bom, muito bem. Então, assim, a profecia bíblica é algo que Deus predisse, né, teve o cuidado, o amor, né, de entregar isso a alguém, algum homem, para que aquilo fosse levado às outras pessoas. Né? Então, você imagina como se fosse um mapa. Né? Deus lá de cima ele consegue ver os perigos, né? É uma coisa que a gente estudou aqui já, né, essa questão da luta entre o bem e o mal. Mais para frente a gente pode tocar nesse assunto de novo, mas Deus sabe os perigos que nós vivemos e passamos, então ele vai predizendo algumas coisas para que a gente possa se desviar desses perigos, né, e estar totalmente seguro se estivermos conectados com ele. Um outro texto que eu queria ler para você, com você, que fala também sobre essa questão de Deus predizer as coisas,
Está lá no livro de Isaías. Vamos abrir a Bíblia? No livro de Isaías, no capítulo 46. Isaías capítulo 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46. Olha lá, voltou. Isaías capítulo 46. Isaías está lá no Antigo Testamento. Uma coisa que você vai notar nos nossos estudos, o que a gente faz? Quando a gente escolhe um tema para estudar da Bíblia, por exemplo, a gente está estudando sobre o quê? Profecia, certo? Então a gente vai passeando na Bíblia, por exemplo, a gente acabou de ler 1 Pedro, agora a gente está lendo Isaías, daqui a pouco a gente vai ler João, ou seja, o que várias pessoas de épocas diferentes falaram sobre o assunto, né? Para a gente ver como o tema ele é conciso, né? Uniforme. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10, ele diz assim, ó, e esse texto é como se Deus estivesse falando para o povo naquela época. 46, verso 9 e verso 10. Posso ler aqui? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Que desde o princípio, olha só, anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então, o que esse texto diz? Deus lá, quando estava conversando com Isaías, ele fala o seguinte, olha, eu sou Deus e eu sou aquele que tem o costume de fazer o quê? Anunciar as coisas que ainda vai acontecer, né? Então, Deus, ele tem o hábito, tem o hábito, deixou registrado na Bíblia, de anunciar aquilo que haveria de acontecer. O segundo texto que a gente vai ler, aí a gente faz um resumo desses dois. Jesus dizendo, João capítulo 14, lá no Novo Testamento, João capítulo 14, verso 29, Jesus, quando esteve aqui conversando com os discípulos, Jesus também fez questão de anunciar as coisas que iriam acontecer à frente do tempo dele. E aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, todo mundo achou? Achou? 14, no verso 29, Jesus disse assim, ó, disse-vos agora, antes que aconteça, para quê? Olha Jesus falando, olha, eu estou anunciando as coisas que vão acontecer, estou anunciando agora, antes de acontecer, para quê? Para que quando acontecer, o quê? Vocês creiam. Para que serve profecia, então? Profecia serve para a gente ter confiança de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então, quando Deus relatou ali as coisas que em breve iriam acontecer, é para que nós pudéssemos ter segurança de que todas as coisas estão debaixo da guarda de Deus. E aí, quando a gente olha a profecia, estuda a profecia e vê ela se cumprindo diante dos nossos olhos, uau! Olha como Deus é grande, porque Ele sabe as coisas antes de acontecer. Se a gente for uma ou duas páginas um pouco para frente da onde a gente está, em João capítulo 16, vira a página da Bíblia para frente, até o capítulo 16, já está aí no jeito, verso 4 agora, Jesus continua, né, nesse assunto, e ele diz o seguinte, ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando chegar a hora, o quê? Vos recordeis de que eu vos disse. Então, assim, profecia, para que serve? Para que nós acreditemos que Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele não falha, né? Ele não falha. E você vai se surpreender.
Muito bem, Irene, muito bem, né? E você vai se surpreender aí nessa série de tanta coisa que Deus já predisse e já aconteceu. E, exatamente, Deus revelou, né? E já aconteceu. E coisas que Deus revelou ou predisse e ainda não aconteceu. E por que é importante a gente estudar os dois? Quando eu estudo profecias que já se cumpriram, e aí como é que a gente estuda a profecia que já se cumpriu? Olha na história, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Olha na história. Quando a gente vê que aquela profecia se cumpriu detalhadamente, né? Me dá segurança de acreditar que as profecias que ainda não se cumpriram também se cumprirão no pingo né? Na risca, né? Um outro cuidado, um outro texto sobre profecias para a gente continuar a introdução do assunto. Amós capítulo 3, verso 7. Amós é um livrinho pequeno que está lá no Antigo Testamento. Daniel, Joel e Amós. Até o final do estudo você vai estar craque, vai abrir assim, ó, direto no livro. Amós, capítulo 3, verso 7. É mais difícil de achar, né, o livro de Amós. Esse texto de Amós, esse texto de Amós, ele começa com uma palavrinha. Qual que é a primeira palavrinha que está escrito aí? Certamente. Deixa. Ajuda ele também. Achou? Se baseia com Daniel e vai 3 livrinhos para frente. Achou? Amós, capítulo 3, verso 7. Aí. Todo mundo achou? Achou? Beleza, isso aí. É assim mesmo, gente. Daqui a pouco a gente pega o jeito. Qual que é a palavrinha que começa esse texto? Certamente. O que é certamente? Certeza, né? Com certeza, e o texto continua dizendo, né? Certamente. Cadê? Eu perdi aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar o seu segredo a quem? A seus servos, os profetas. Olha só, se a gente tem alguma certeza, esse texto, né, nos dá de que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos, os seus planos. A quem? Aos seus servos, os. Quando a gente vai na Bíblia, a gente encontra um monte de profetas. Então eu trouxe alguns aqui. Os azuizinhos são os homens que serviram de profetas na sua época, e os vermelhinhos são as mulheres que serviram de profetisa na sua época, né? Quem foram essas pessoas? Homens e mulheres como eu e você. Tinham defeitos? Sim. Tinham falhas? Sim. Tinham pecados também. Mas eles estavam atentos à voz de Deus. Em algum momento Deus falou para eles, falou assim, olha, conta isso para o povo. E eles relataram aquilo que Deus disse nos seus livros. Pessoas que viveram anos, um longe do outro. Pessoas que para cada época em que viveu, serviu para orientar o povo com relação aos perigos que viviam, né? E essas profecias, muitas delas se cumpriram no tempo deles e outras é para os nossos dias ainda, né? Deus contando algo para coisas que iriam acontecer muito distante da época que eles viviam. E é isso que a gente vai estudar aqui. Algumas das profecias que a Bíblia apresenta escrita por essas pessoas que foram usadas por quem? Não falaram? Falaram o que vinha na cabeça e saíram falando, não é isso? Não, não é? Não? Não, a gente acabou de ler o texto, né? Foram usadas por Deus.
né? Ouviram a voz do Espírito Santo e relataram aquilo que Deus pediu. Tudo bem até aqui? Ok? Tudo bem? Muito bem. Agora, olha só. 2 tipos de profecias. Profecias que já se cumpriram, ok? Que Deus deu antes de acontecer. Se Deus não tivesse dado antes de acontecer, não era profecia, né? Deus deu antes de acontecer e já aconteceu. A gente chama de profecia. E eu coloquei uma outra palavrinha. Qual que é a outra palavrinha que está escrito lá? Escatologia. O que é escatologia? É uma profecia também que ainda não se cumpriu. É uma profecia relacionada ao tempo do fim que a Bíblia fala. Ok? Ao tempo do fim. Então, de todas essas profecias que a gente vai estudar, algumas delas já se cumpriram e outras ainda vão. Qual que é mais importante para nós? As que já se cumpriram ou as que vão se cumprir? As duas. Por que as duas? Muito bem, aquilo que a gente disse, né? As que já se cumpriram, para nós termos certeza de que Deus estava certo. E as que vão se cumprir, 2 coisas importantes. Para eu ter certeza que também vai se cumprir, assim como as outras, e para que eu esteja preparado para quando ela acontecer. A segunda escatologia é mais interessante, né? Porque são coisas que a gente ainda vai ver com os nossos próprios olhos. Tudo bem? Trouxe 2 ali, ó. Trouxe 2. Rapidinho, vamos ler a primeira, Isaías capítulo 44, verso 28. Isaías 44, 28. Achou 28, 44? 28 também? Achou? Todo mundo achou? Posso ler? Diz assim, ó. Que digo de quem? Ciro. Então Deus começa dizendo assim para Isaías em algum momento. O que eu vou falar de Ciro? Aí ele fala, Ciro é quem? É o meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz, ou tudo que me agrada. Que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Então é uma profecia que nem parece uma profecia, né? Mas Deus, em algum momento, ele está falando aqui para Isaías, fala o seguinte, olha Isaías, presta atenção. Olha como eu tenho o domínio de todas as coisas. O que eu vou falar para você de Ciro? Quando a gente lê esse texto, fala assim, mas Marco, esse texto parece que... Isaías, ele viveu na época de 708 anos antes de Cristo. Foi quando Deus falou para ele, olha, presta atenção que um dia vai haver um cara chamado Ciro, esse Ciro vai ser rei, e esse rei vai se levantar e ele vai salvar Jerusalém da opressão que vai estar vivendo. Foi isso que Deus falou nessas meia dúzia de palavras. Só que acontece que Ciro, ele foi nascer 150 anos depois. Cara, isso é fantástico. Você imagina Deus falando assim, olha, é mais ou menos assim. Você imagina se eu falasse assim para você, olha, daqui a 150 anos vai nascer um homem chamado José de Almeida. Ele vai estudar na Universidade de São Paulo e ele vai ser presidente do Brasil. E daqui a 150 anos está lá o José de Almeida, presidente do Brasil. Né? Para um ser humano falar isso é muito impossível. Né? Eu posso fazer algumas profecias aqui. Eu posso falar o seguinte, olha, daqui a 200 anos vai cair um avião em algum lugar deste planeta e uma tragédia pode acontecer. Que profecia é essa? Não é? Então, a probabilidade disso acontecer é muito grande, né? Mas Deus não. Deus ele fala o seguinte, olha, Isaías, vai nascer um homem chamado Ciro. Não só isso, ele vai ser rei. Não só isso, ele vai proteger o meu povo e vai tirar o meu povo da escravidão. 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos antes, né? Ciro já nasceu? Já, no ano 558 a.C. É uma profecia que já ocorreu? Já. Como é que eu
aprendo mais sobre essa profecia? A Bíblia fala muito pouco sobre Ciro, mas quem fala muito sobre Ciro? Os livros de história. Os livros de história. Então, em algum momento aqui, nessa série de estudos, a gente vai usar, além da Bíblia, livros de história, para a gente comprovar que aquilo que Deus predisse realmente aconteceu, ok? E aí vocês vão ver que quando Deus prediz, aquilo acontece na vírgula. É lindo isso, é impressionante. Agora, essa é uma profecia, algo que já aconteceu. Mas o próprio livro de Isaías fez uma profecia, Deus dá uma profecia para Isaías, algo de alguma coisa que ainda não aconteceu. Isaías capítulo 65. Vamos para o texto? Por favor, Irene. Sim, isso aqui é só uma introdução. Isso, é só uma introdução. Para a gente descobrir os tipos diferentes de profecia. Isaías capítulo 66. Só para saber se você estava esperto aí, né? Isaías 65, 17. Vamos lá? 65, verso 17. Posso ler? Olha a profecia. Pois eis que eu crio o quê? Novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Essa aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu, né? Uma profecia que Deus diz que um dia ele vai refazer todas as coisas, né? Um dia ele vai transformar todas as coisas num lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, tristeza, morte, pecado, mágoa, né? Então Deus prometeu isso, né? E ele não prometeu só aqui no livro de Isaías essa profecia, ele prometeu em muitos outros textos da Bíblia. E a gente vai estudar isso, né? No detalhe, né, como essas coisas vão acontecer, né? Então isso aqui é só para a gente diferenciar o que é profecia de escatologia. Vamos ver se você prestou atenção. O que é escatologia? Muito bem, profecia que ainda não ocorreu e que se refere ao tempo futuro, do fim, né? Do fim, ok? Tudo bem? O que mais sobre profecia? Né? Isso aqui é só introdução para a gente, a partir do próximo estudo, entrar mesmo na profecia. 4 métodos para a gente interpretar a profecia. São 4 métodos. Tem pessoas que interpretam a profecia de um jeito, é isso que eu estou querendo dizer, e pessoas que interpretam a profecia de um outro jeito. Qual é a diferença? Preterista, futurista, historicista e idealista. O que são pessoas que estudam profecias com o método preterista? Eles falam o seguinte, gente, ó, eles vão ensinar vocês assim, ó, todas as profecias que estão na Bíblia, eles aceitam a profecia, acreditam na profecia, mas eles falam que todas elas, sem exceção, já ficou lá no passado, no pretérito, já se cumpriram. Então isso aqui não serve para você. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Esse é o preterista que fala. Tudo bem? Exatamente. Já foi. Já virou história. Isso aí. O segundo é o futurista, que é o contrário. Ele fala o seguinte, todas as profecias que existem na Bíblia, elas são futuro. Todas elas. Aí você fala assim, mas e essa do Ciro? O Ciro ainda vai nascer. Causa alguns problemas. Assim como o preterista, fala assim, e a nova terra que Deus falou? Onde é que já aconteceu que ninguém registrou? Onde está que eu quero ir lá morar nessa terra? Né? Então, causa alguns problemas. O historicista, o que o historicista faz? Ele também acredita, né, na exatidão de todas as profecias, mas ele usa a história para saber identificar as profecias que já aconteceram. E o que ele não encontra na história, quando não consegue encontrar no tempo, ele sabe que se refere ao futuro. Tudo bem? E o idealista é aquele cara que anda no mundo das ideias. Fala assim, não, isso aqui é só... É a mesma coisa que o gibi da Turma da Mônica. Isso aqui não serve para nada. Né? E não acredita na palavra de Deus. Qual que é o método que a gente vai estudar? Tá fácil, né? Eu já dei. A gente vai usar o método historicista. É o método mais confiável para a gente estudar a profecia bíblica. Tudo bem até aqui? Estão cansados já? Não? Um pouquinho? Está acabando. Mais um pouquinho. Muito bem. Agora, como é que a gente interpreta isso, Marco?
Eu estava contando agora há pouco que quando aconteceu o acidente nas Torres Gêmeas, eu acho que todo mundo. Não, não, mas já tinha nascido, né? Já tinha nascido. É, sim. Mas nós presenciamos isso na televisão, né? E naquela época eu me lembro que era muito forte alguém dizer o seguinte: olha, as Torres Gêmeas é um cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. Por que eles falavam isso? Porque Daniel capítulo 9 tem uma profecia de um bode e um carneiro voando, e um deles tem dois chifres, a gente vai estudar isso, e quando eles se encontram e bate no solo, no alto, os dois chifres se quebram. Então eles falavam o seguinte, tá vendo? O carneiro e o bode eram os dois aviões, o chifre era a torre gêmeas, então se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 9 lá nas torres gêmeas. Bobagem, né? Isso é muito comum na internet? Muito comum na internet. Nós encontrarmos alguém explicando profecias baseadas sabe lá onde. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Um dia, quando Jesus esteve aqui, ele falou o seguinte, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque haveriam pessoas se levantando como mestres e ensinando coisas contrárias àquilo que ele deixou. Por isso que é importante eu e você estudarmos a Bíblia, né? Então, quando a gente está estudando a Bíblia, a profecia, como é que a gente vai interpretar? Usando a própria Bíblia. Olha só. Então, quando a gente usa o método historicista, a interpretação da Bíblia, onde que ela está? Na própria palavra, na própria Bíblia. E o cumprimento daquilo que já aconteceu está onde? Dois exemplos. A gente não vai se apegar aos detalhes da profecia agora, mas o que eu queria que você notasse? Que na maioria das vezes, quando Deus dá a profecia, ele também dá o significado da profecia. Se você não encontra o significado da profecia logo após a própria profecia, em algum outro texto da Bíblia você tem a explicação sobre ela. Entende? Então, o que a gente vai encontrar na Bíblia? Profecia e explicação da profecia. Os dois a gente vai encontrar onde? Na Bíblia. Ok? Vamos lá para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 17, verso 15. De novo, não se apega aos detalhes agora, porque a gente vai estudar essa profecia depois. Em detalhes. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Apocalipse 17 está falando de uma mulher, né, sentada sobre uma besta ou sobre um dragão, né? A gente vai estudar essa profecia mais para frente, mas aqui no verso 15, depois do anjo ter dado a profecia para João, está escrito assim, todo mundo achou? Apocalipse capítulo 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Ok? E aí continua. É só um exemplo. O próprio anjo, nesse caso, que deu a profecia para João, ele falou o seguinte, olha, a profecia é essa, e logo abaixo ele fala o seguinte, olha, aqui está o significado. Por que Deus fez isso? Para que ninguém fique viajando na maionese e achando, né, que é uma coisa ou outra, como aconteceu no caso das Torres Gêmeas que eu contei para você. Tá? Um outro texto, de Daniel capítulo 7, agora no verso 24. Daniel está lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, verso 24. Aqui é um outro exemplo de que Deus deu a profecia para Daniel e logo em seguida mandou alguém para explicar o que queria dizer aquela profecia. Aqui no capítulo 7, no verso 24, todo mundo achou? Posso ler aqui? Achou, doutor? Diz assim, ó, tá falando de um animal, né, que tinha 10 chifres e tal,
né? A gente vai ler também, vai estudar essa profecia no detalhe mais para frente. Diz assim, ó, os 10 chifres correspondem ao quê? 10 o quê? 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, assim, ó, quando a gente vê uma profecia dessa, um animal com 10 chifres. Não adianta eu imaginar que chifre é um prédio, que chifre é um avião, que chifre é... O próprio anjo falou, não, esses chifres, cada um deles representa um rei. Então, o que eu vou procurar na história? É prédio? Não, eu vou procurar o que na história? Algum rei naquela época, ou 10 reis naquela época, né, que fazem parte desse contexto da profecia. Tudo bem? Ok? Então, quando a gente estudar a profecia, ou quando vocês veem na internet, a profecia que está falando... Gente, vamos para a Bíblia. E vamos encontrar o significado na Bíblia. Aí a gente não erra. Tá bom? Ok? Uma outra coisa importante para a gente ir para o finalmente. Quando a gente fala de profecia, 70% do que a gente encontra em profecia, a gente não entende como se lê. Ela não é literal, ela é simbólica. O livro de Apocalipse está cheio de símbolo, né? Você vê ali uma mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos pés. Você vê uma outra mulher montada numa besta, num animal com 10 cabeças e chifres. Essas coisas a gente não vê no dia a dia. Então são símbolos. Mas a interpretação dos símbolos a gente encontra onde? Na Bíblia. Tudo bem? Para a gente finalizar, então, a gente vai, nos próximos estudos, encontrar algumas chavezinhas na Bíblia, alguns significados. Toda vez, por exemplo, que a Bíblia falar sobre águas, o que significa águas? Vou lá na Bíblia. Toda vez que a Bíblia falar sobre chifre, eu já sei o que significa chifre. Vou na Bíblia, rei, eu sei que é rei. Toda vez que a profecia falar sobre animais, é aquilo. Toda vez que a Bíblia... Ok? Então a gente vai encontrar essas chavezinhas para que aquilo que é símbolo ficar mais inteligível para nós, né? Então, e aquilo que a gente não encontrar, Marco? Isso aqui é interessante, ó. Existe alguma profecia da Bíblia que a gente nem imagina quando e como aquilo vai acontecer? Sim ou não? Sim. E daí? Vamos ler esse textinho? Deuteronômio, está lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Deuteronômio 29, verso 29. Acharam? Posso ler? Achou, Milton? Só espero. Achou? Então vamos lá. As coisas, o quê? Encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, nosso Deus. Porém, as coisas o quê? Reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos para sempre, né? Então, olha só, aquilo que Deus revelou para nós, aonde nós vamos encontrar? Na palavra de Deus. E aquilo que Deus encobriu? E aquilo que Deus encobriu? Ele encobriu para o conhecimento específico? Exatamente, né? Não precisamos disso. Muito bem, Paulo, né? Então, não adianta a gente, às vezes, tentar achar pelo em ovo, como diz o ditado, né? Especulando ou tentando dar sentido às coisas que não nos foram reveladas. O que a gente vai fazer aqui? É um estudo fiel da palavra de Deus e das profecias, usando a Bíblia para as profecias futuras. E para as profecias passadas a gente vai usar a história. Tudo bem? Podemos finalizar? Só com mais um detalhezinho. O que a gente vai usar nesse estudo aqui? Daniel e Apocalipse. Por que, Marco? Por que a gente vai usar Daniel e Apocalipse? Daniel, o próprio nome dele, né? O livro leva o nome dele, foi Daniel que escreveu o livro de Daniel. E Apocalipse, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, né? Foi João. Os dois estão separados há centenas de anos de história, um do outro, mais ou menos. Estão separados há centenas de anos. Só que o que Deus mostrou para Daniel, ele também mostrou para João. Então, quando eu for estudar o livro de Apocalipse, tem alguns símbolos no livro de Apocalipse
que não são explicados no livro de Apocalipse. Mas os mesmos símbolos são explicados no livro de Daniel. Então, quando eu leio a profecia de Apocalipse e não encontro o símbolo, Deus revelou a mesma coisa para Daniel e lá no livro de Daniel tá. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque Deus deu isso para as pessoas que realmente têm vontade de aprender. O preguiçoso não faz isso, não é verdade? Então, aquele filho, filha, né, que tem no seu coração o sentimento sincero de querer aprender mais sobre a palavra de Deus, ele vai encontrar a resposta na Bíblia. Isso é lindo, né? E eu vou ajudar você a chegar nisso. Quer ver um exemplo? Não vamos ler tudo porque já está cansativo. Eu queria ler só o primeiro. Os outros a gente vai passar algumas vezes, né, durante esse curso. Então a gente não precisa se preocupar agora. Eu gostaria que vocês lessem o que está tratando em Apocalipse e o que está tratando em Daniel. Deixa o dedinho aí em Daniel. E também deixa o dedinho em Apocalipse. Já fechou, Daniel, né? Abre ele de novo lá. Apocalipse é fácil, é o último livro. Deixa o dedinho no Daniel para a gente achar rápido. E vamos ler primeiro Apocalipse lá, capítulo 1, verso 15. De novo, não se preocupa agora em querer entender a profecia. A gente vai depois detalhar. É só para a gente entender o conceito. Apocalipse 1, 15. Todo mundo achou? Ok? Em algum ponto aqui da profecia, Deus ele dá uma visão para João e João relata assim, ó, falando sobre o próprio Deus, né? Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Então estava falando aqui de Deus, né? Os pés de Deus são símbolos, tá, gente? Os pés de Deus era como o quê? Semelhante ao quê? Bronze polido. E a voz de Deus era semelhante como muitas águas. É a maneira como foi explicado ou mostrado aqui para João. Se a gente for aqui em Apocalipse 2 agora, verso 18, mesmo assunto, né? Apocalipse capítulo 2, verso 18, diz assim, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz, falando sobre Jesus, o Filho de Deus, que tem o quê? Os olhos, de que maneira? Chamas de fogo, são símbolos. E os pés semelhante ao bronze polido. De novo fala dos pés semelhante ao bronze polido. Agora, se a gente for lá em Daniel, deixa o dedinho aí, Daniel, capítulo 10, verso 6, quando Daniel tem uma visão a respeito de Deus, Daniel 10, antes de ler Daniel, deixa eu ver se você prestou atenção. Como é que era o pé de Deus aqui na visão de Apocalipse? Bronze o quê? Muito bem. Se você prestou atenção, como é que era a voz de Deus aqui? Muitas águas. Legal. Agora, como é que Deus deu a visão sobre ele mesmo para Daniel? Lá atrás, muitos anos antes. Daniel capítulo 10, verso 6. O seu corpo era como o quê? Berilo. O seu rosto de que maneira? Como relâmpago. Os seus olhos como tocha de fogo. E os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz, ou a voz da sua palavra era como o estrondo de o quê? Ah, que legal. Você prestou atenção na semelhança, né? E olha que joia essa questão de chave de interpretação. Como é que Deus se mostrou ou falou para João que era a sua voz em Apocalipse? Como? Muitas águas. E como é que era a voz de Deus? Muita gente. Então, aqui já tem uma chavinha. A gente vai ver em outros lugares. Água em profecia significa povos, multidões, muita gente. Legal, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que quando nós não encontramos imediatamente após a profecia a sua interpretação, a gente pode encontrar a interpretação em outro lugar da Bíblia que Deus tratou do mesmo assunto. Penúltimo slide, prometo. Por que Daniel e Apocalipse? Esse cara aqui, ó, Isaac Newton, né? Isaac Newton, ele foi o pai, né, da lei. Ah, legal.
Você tem aqui a tabelinha? Joia. Imprime pra gente, por favor. Obrigado. Ela já tem a tabelinha pronta. Isaac Newton, ele escreveu um livro, né? Ele é conhecido como o pai da física, né? E ele escreveu um livro falando sobre observações sobre as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse de João. E olha o que ele escreveu, Isaac Newton, muito tempo antes de nós. As profecias de Daniel ligam-se todas umas às outras, como se fossem simples partes de uma profecia geral, dada em várias épocas. A primeira deve ser compreendida em primeiro lugar, e cada uma delas, ou das que se seguem, adicionam algo de novo às anteriores. É legal porque quando a gente estuda um pouquinho da vida de Albert Einstein, Galileu Galilei, né, Robert Boyle e muitos outros estudiosos, pessoas, né, eles tinham por hábito estudar as profecias e eles perceberam já na época dele que havia um link muito grande entre Daniel e Apocalipse. E eles estudavam isso. Muito tempo se passou, nós já estamos muitos séculos na frente deles, e o conhecimento que nós temos hoje de Daniel e Apocalipse é muito maior, ou o entendimento que nós temos hoje da profecia de Daniel e Apocalipse é muito maior do que aquelas pessoas que tiveram ou viveram antes da gente. E, de novo, você vai se surpreender quando a gente estudar essas profecias. Estão ansiosos para isso ou não? Então, o último texto, a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 39, o quê? Examinais essas escrituras, né? São elas mesmas que testificam, né? É um pedido que Jesus fez, né, antes de partir, né? Deixou para nós essa responsabilidade de examinar, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso foi só uma introdução. Me desculpe, foi um pouquinho cansativo, tem bastante teoria, né? Mas a partir da próxima sexta a gente vai entrar a fundo, né, no estudo das profecias, né? Façam planos. Eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. A gente tem o costume aqui de fazer o momento de oração. É importante isso, né? Um orar pelo outro. Só que, como profecia, a gente tem que ficar estudando às vezes chaves, fazendo links, né, para achar o significado delas, né? E é um assunto que é envolvente, a gente fala, poxa, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. O nosso tempo é curto, 1 hora é muito pouco para a gente explicar tudo. Às vezes a gente tem que pegar um assunto e dividir em 2 ou 3 estudos para a gente conseguir compreender ele completamente. Então eu queria fazer um acordo com vocês, fazer um trato, se vocês estão de acordo. A gente começar os momentos de oração. Se você tem um pedido especial que gostaria que a gente orasse por esse pedido especial, chegar 15 para as 8. Aí das 15 para as 8 às 8 a gente faz os momentos de oração para a gente começar o estudo 8 horas em ponto. Dá? Fica bom para todo mundo? Então tá jóia. Tragam perguntas, tá? Tragam perguntas. A minha esposa, levanta a mão e fala. Ela passa o número do celular, a gente tem um grupo. A gente vai criar um outro grupo. E o que a gente faz? O que a gente faz nesse grupo? A gente vai criar um outro grupo com o pessoal que vai continuar com a gente aqui. A gente dá as notícias, né? E a gente pega esse material e coloca lá para vocês, se vocês quiserem revisar em casa. A gente, por exemplo, passou algumas passagens aqui, não sei se você notou, não deu tempo de ler, mas em casa você pode ler, né? Em casa você pode estudar, pode fazer pergunta, tá bom? A gente vai criar esse grupo. A gente vai ter alguns estudos para a gente ganhar tempo, que eu vou dar para você o texto antes. Então, vamos supor, a gente vai estudar Daniel capítulo 7. Então, é importante que quando a gente vier para o estudo, a gente já saber mais ou menos do que está falando em Daniel, para a gente não gastar muito tempo no básico, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um exercício para que durante a semana você possa abrir a palavra de Deus e Deus vai falar aos seus ouvidos, não só aqui na sexta, mas também na sua casa. Amém? Vamos terminar com uma oração? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós fizemos o propósito de separar um momento da semana para aprender sobre a Tua Palavra, Senhor. Que seja frutífero, que o Seu Santo Espírito, Senhor,
põe no nosso coração as sementes e que elas brotem, floresçam e frutificam, para que a gente possa amadurecer, Senhor, no conhecimento, estar preparado, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor já de antemão predisse que haveria de acontecer. Nós possamos estar debaixo das suas asas, Pai, protegidos, nós possamos estar seguros, porque é do teu querer que nós estejamos atentos aos acontecimentos dos últimos dias. Fale a nós quando estivermos com a tua palavra aberta. Que seja um exercício, seja um momento de comunhão, não só na sexta, mas também nos nossos lares. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou.